Bom dia, Bom dia. tudo bem? Professor Vitor, a gente não te ouve. Pelo menos eu não estou te ouvindo. Ainda não. Não. Aqui aparece que está conectando ao áudio. Agora vamos ver. Tá no mudo. Tira do mudo, professor. Vê se consegue tirar. Aí, vamos ver. Agora sim? Agora a gente Ah, ouve. agora eu comecei a te ouvir bem também. Bom dia, tudo jóia? Tudo certo, tudo bem, professor. Quase que eu me confundo, fuso horário Ah, diferente. é. Professor, eu estou aqui para te apoiar, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, me avise, tá? Aqui hoje a gente tem três artigos para discutir. E eles têm, na verdade são quatro, me perdoe. É, e a gente tem três vídeos, tá, professora? Eu não sei qual que vai ser a dinâmica que o senhor vai escolher, se cada um dos autores apresenta, ou se você vai querer ver que a gente apresente os vídeos. Eu pretendo deixar em aberto o que o autor preferir, né? Tá Ficando bom? dentro dos oito minutos, né? Que foi o. Todos os vídeos têm 8 minutos, tem um dos artigos que não tem vídeo, tá? Aí o É, apresentador eu ia deveria ver. falar. Ô, Leonardo, Sim, desculpa, quem compartilha o vídeo é você? sou eu, isso. Eu No compartilho caso do autor escolher apresentar por vídeo, daí você que vai isso. colocar, né? Eu já estou com eles aqui no YouTube. Está com o André Luiz, com a Maria de Lourdes aqui com a gente, né? Isso, por enquanto estão os dois. Eu não encontrei ali, Leonardo, É, quanto tempo a gente tem para comentar. já vou pegar aqui, professor, e já te informo, tá? Olá, meu nome é André Matos, eu sou docente do Programa de Hospitalidade da Universidade em Morumbi. Esse é o vídeo aqui sem querer. Professor, cada apresentação deveria ter 8 minutos de exposição e mais 8 minutos de discussão de cada trabalho, tá? E aí, Ah, no tá, eu final, a vou gente anotar tem aqui. mais uns 20 minutos para fazer um debate. Beleza. E aí, eu vou controlando o tempo e vou avisando quando tem 3 minutos e 1 minuto para encerrar, tá? Você é aluno aí do programa de pós-graduação em administração? Eu sou aluno do mestrado da ESPM, em administração. Ah, da ESPN. Legal. Isso.
Leonardo, deu Sim, o horário marcado, né? isso. Acho Uhum. que estamos aqui com os quatro, não, com os três, A né? gente está com três aí, se você Então, quiser aguardar uns, como quiser, professor. vou aguardar 5 minutinhos, né, de Sim, tolerância. por mim tudo bem, se por eles também tiver tudo ok. Só tirar uma dúvida aqui, Larissa, bom dia, tudo bem? O seu artigo, qual que é o título dele, por favor? Bom dia. Bom dia. Me escuta Você me bem? ouve? Sim, te ouço. É comigo, né, Leonardo? Isso, Sim, só para eu confirmar. contribuição da- do Serviço Público da Emater DF para as Ah, ODS tá. 2. Ok. A nossa lista aqui Junto com seria a a Maria. primeira apresentação, né, da Larissa. Isso aí a gente pode já definir a ordem. Pelo que eu vi, professor, a Uhum. Larissa e a Maria de Lourdes, elas são do mesmo artigo, é isso, né, meninas? Isso. É, né? Então a gente está com dois autores. Agora entrou mais uma pessoa aqui. Nossa.
acho que os 5 minutos de tolerância, acho que a gente pode começar, né? Seguindo a ordem ali, se chegar na vez de alguém que não está presente, a gente passa para o outro, né? Tá bom. E assim vamos. Pessoal, muito bom dia a todos e a todas. Eu sou o professor Dr. Victor Carissordi, vou estar aqui junto com o Leonardo Sampaio, acompanhando, né, mediando essa nossa sala hoje. Estou falando aqui de Naviraí, Mato Grosso do Sul, fuso horário 1 hora de diferença, né? Eu quase me confundi. Ah, a Sandra está falando da UFMT, eu sou da UFMS. Somos parceiros aí, Sandra. Como o Leonardo comentou anteriormente, a gente vai deixar aberto para vocês escolherem quem enviou o vídeo, né? Apresentar pelo vídeo. O Leonardo vai dar o play no vídeo, a gente vai assistir juntos, né? E depois comentar. Ou, se preferirem, mesmo quem gravou o vídeo, se quiser apresentar pessoalmente, também vai ficar a escolha de vocês, tá? Pela nossa lista aqui, o primeiro trabalho é o da Larissa, a contribuição da ATER pública prestada pela Emater Distrito Federal para o avanço do ODS-2. Larissa, você prefere... bom dia, né, Larissa? Você prefere passar o vídeo ou usar o tempo para apresentar? O que você prefere? Muito bom dia a todos. Eu estou aqui hoje junto com a minha colega Maria de Lourdes. Bom, nós gravamos o vídeo, então se estiver no ponto, podemos passar o vídeo aí sem problemas. Claro. Perfeito, vamos assistir então. Vou compartilhar aqui, pessoal, e aí vocês me avisem se estão ouvindo, tá? Só um minutinho. Ok. Vocês veem minha tela? Sim. Sim. Deixa eu só ver uma coisinha antes aqui. Vou só parar, porque eu acho que eu não estou aqui para compartilhar o som junto. Agora sim. Esse daqui é o do Luiz. Seria esse daqui, né? Isso, esse Pela, mesmo. pela lista é esse. Olá, meu nome é Maria de Pegou? Lourdes e hoje vou apresentar o artigo científico cujo título é Estamos A ouvindo. Contribuição da ATER Pública prestada pela ATER-DF para o avanço do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 2. ATER é a sigla para Assistência Técnica e Extensão Rural. Então, eu sou a Maria de Lourdes, estudante de graduação da FGV, e desenvolvi esse artigo com a Larissa Gomes Dias, que é administradora da Emater-DF e estudante de mestrado do ENAP. Então, o nosso objetivo com esse artigo é investigar como a Emater-DF contribui para o avanço das metas do ODS-2 no Distrito Federal. E para isso a gente analisa a atuação do serviço público da Emater-DF e o impacto no desenvolvimento rural sustentável. Os ODS são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e eles foram lançados pela ONU em 2015 com destaque para o ODS-2 no nosso artigo, que visa acabar com a fome, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. A gente utilizou como metodologia uma revisão de literatura sobre o ODS-2 e a TER no Brasil, com foco na Emater-DF, utilizando bases de dados como Cielo, Web of Science, Scopus e Google Acadêmico. Então, a gente conclui no nosso artigo que o serviço da Emater-DF tem potencial de impacto significativo nas metas nacionais 2.3, aumento da produtividade, e 2.4, agricultura sustentável, isso por meio da análise dos relatórios de gestão do balanço social e da revisão de literatura desenvolvida por nós. A contribuição do nosso artigo é que o nosso estudo pode inspirar outras organizações de ATER a também demonstrar a sua contribuição para os ODS, ressaltando a importância da assistência técnica e extensão rural no desenvolvimento sustentável. O nosso contexto investigado, ele fala que a utilização de serviços de assistência técnica e extensão rural não garantem práticas sustentáveis, e é preciso que haja correta aplicação das práticas e do acompanhamento técnico contínuo para que isso seja eficaz. E o BRICS, ele fala o quê? Então, os países do BRICS, eles precisam dar mais atenção ao ODS-2. O Brasil, entre outros, viu um aumento da insegurança alimentar e a priorização do agronegócio em detrimento das políticas de agricultura familiar.
E o ODS 2 fala que é importante a agricultura familiar, a gente precisa dar mais atenção a isso. A gente fala que os desafios da ATER no Brasil, por meio da nossa revisão de literatura, vimos que a governança de dados e a falta de padronização e monitoramento contínuo das ações de ATER estão afetando a capacidade de atender às metas 2.3 e 2.4 do DS2, que colocam como pré-requisito essa utilização da assistência técnica e extensão rural. E a EMATER-DF desempenha um papel crucial no avanço dessas metas. Por quê? Primeiro porque ela assistiu 14 mil produtores só em 2022 e realizou 169.740 atendimentos. Eles desenvolveram diversos projetos que promovem práticas agrícolas sustentáveis e promovem a segurança alimentar e a inclusão produtiva no Distrito Federal, com programas como PAA, PENAI, PAPA-DF e de boas práticas agropecuárias sustentáveis. Então, a gente viu que o diagnóstico da situação-problema é basicamente que a gente precisa articular as políticas voltadas à agricultura familiar e segurança alimentar, que foram desarticuladas, favorecendo latifúndios e o agronegócio. E, de acordo com o IBGE, a maior parte dos estabelecimentos agropecuários no Brasil são de agricultura familiar, destacando a importância dessa nossa ação. Os serviços oferecidos pela ATER pública são basicamente diagnóstico de propriedades, planos de ação personalizados, fortalecimento da agricultura familiar, e a EMATER-DF promove suporte técnico, capacitação dos agricultores familiares, acesso ao crédito rural, empreendedorismo e inovação, entre outras políticas de segurança alimentar. A gente precisa dar mais valor à ATER, gente. E a intervenção proposta por nós é basicamente a seguinte: a EMATER-DF recentemente começou a aplicar o balanço social, que é basicamente medir o retorno social dos investimentos públicos por meio do cálculo do lucro social. E em 2021, por exemplo, cada real investido na EMATER-DF gerou um retorno de R$ 6,43 para a sociedade, aumentando para R$ 7,35 para a sociedade em 2022. É um lucro para a sociedade. A sociedade está gerando esse valor por meio da EMATER-DF. Esse serviço de ATER precisa ser evidenciado por meio de relatórios como um balanço social. E o relatório de informações agropecuárias, que está apresentando resultados concretos das atividades da EMATER-DF. A gente pode ver que houve um aumento de 58% na produção do mel e um crescimento de 12,20% na produção de hortaliças. Esses indicadores refletem avanços para a meta 2.4 do ODS2, ao demonstrar o fortalecimento de práticas resilientes e sustentáveis de produção agrícola, impacta positivamente a segurança alimentar e a adaptação às mudanças climáticas. E quais foram os resultados obtidos com a nossa pesquisa? Bom, a gente viu que a EMATER-DF atua como força motriz na execução de políticas que visam o cumprimento do ODS2, porque aqui no Distrito Federal a gente atende uma grande quantidade de agricultores, oferece práticas agrícolas sustentáveis e realiza esse fortalecimento da agricultura familiar, promovendo acesso a uma alimentação saudável e de qualidade por meio dos serviços que a gente oferece, e os resultados que são publicados no relatório de atividades agropecuárias e no balanço social. A gente também pode ver que a atuação da EMATER-DF vai além da produção agrícola. Ela abrange iniciativas sociais como a capacitação de agricultores por meio de metodologias participativas, inclusão socioprodutiva das mulheres rurais. Então, a EMATER-DF tem projetos para mulheres rurais, tem projetos de empreendedorismo e inovação, e está oferecendo esse suporte técnico também para a inclusão de jovens e idosos, ampliando o acesso ao crédito rural e fortalecimento do empreendedorismo. A gente fala que o desenvolvimento rural e a inovação também estão presentes na EMATER-DF. A instituição ainda apoia a inovação tecnológica e a revitalização de canais de irrigação, facilitando a adaptação de mudanças climáticas, e no ODS 3 a conservação de recursos naturais. Esses esforços se conectam diretamente para a produção de uma produção sustentável e conforme as metas do ODS 12. Então não é só o ODS 2. A EMATER-DF ela impulsionou o aumento da produção. E qual é a nossa contribuição tecnológica social? Bom, a gente pode ver por meio de 3 tópicos. O primeiro é o aumento da produção e as metas do ODS 2, a governança e o monitoramento, e a tecnologia sustentável e a inclusão social. Então, a EMATER-DF, por meio de sua assistência técnica, impulsionou o aumento da produção de mel, carne, frango e carne caprina. E para lidar com os desafios da governança de dados e esse acompanhamento contínuo,
a gente utiliza os relatórios de informações agropecuárias e o balanço social. Então, a gente viu duas coisas, então. O aumento da produção e as metas do ODS2, a governança e o monitoramento, e além disso, a tecnologia sustentável e a inclusão social. A EmaterDef também promove a adoção de tecnologias sustentáveis, como foi possível ver por meio dos projetos que a gente apresentou durante o nosso artigo. Então, essa foi a contribuição tecnológica e social apresentada no nosso artigo. Dá para ver que a gente conseguiu alcançar o objetivo e as referências bibliográficas são as seguintes: relatórios da EmaterDF e artigos reconhecidos. É isso. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, Larissa e Maria de Lourdes. Vocês duas são autoras, né? Muito Isso. bacana. A gente tem um tempinho agora para comentar sobre o trabalho, né? Todos os outros colegas que estão na sala também podem fazer perguntas, algum comentário. Mas eu queria começar, primeiro destacando, né, a importância do trabalho apresentado da EMATER. A gente sabe que extensão rural, assistência rural, principalmente para pequenos produtores, né, agricultura familiar, é um grande problema no país. A gente mora aqui numa região, acho que a Sandra, no Mato Grosso, também deve ser parecido, e a gente tem muitas cooperativas agrícolas. E mesmo as cooperativas agrícolas, elas acabam dando mais atenção para os grandes produtores, né, em detrimento dos pequenos, né? Então, mesmo o cooperativismo, que deveria ser mais sensível, né, à agricultura familiar, aos pequenos produtores, acaba que, pela lógica do mercado, acaba deixando em segundo plano. Então, é realmente uma questão muito complicada no país. A gente, é muito bom ver resultados acontecendo, né? E um caso especial como esse do Distrito Federal. Mas teve uma coisa que chamou muita atenção para mim, Larissa e Maria de Lourdes. Não sei se vocês se debruçaram sobre isso, mas se conseguirem explicar um pouquinho melhor, eu acho que vai ser útil para todos nós. Quando a gente fala em administração pública, é muito difícil a gente apresentar para os decisores públicos, né, gestores públicos, resultados no formato de dinheiro, né, de recurso, igual você apresentou no vídeo, o balanço social. Aí eu fiquei, desde quando eu li o artigo, eu fiquei pensando em como que é feito esse balanço social. Vocês chegaram a ter esse conhecimento de como é calculado, né? Cada R$ 1 que é investido no projeto está gerando cerca de R$ 7 em 2022, ali, que vocês colocaram, né? Isso é muito útil para qualquer área da administração pública, né? Se a gente souber ter modelos de como calcular isso, na hora de apresentar, né, resultados, de apresentar, buscar novos investimentos, né, buscar novas propostas, é muito interessante. Queria que vocês falassem um pouquinho disso para a gente. Bom, eu vou começar falando aqui. Primeiro, agradeço a pergunta, professor Dr. Vitor, e fica à vontade também. Queria deixar o espaço também para minha colega Maria complementar sempre que for necessário. Bom, lá na EmaterDF eu atuo há 13 anos enquanto administradora de carreira. Em 2021, nós tivemos o desafio de elaborar uma metodologia específica para demonstrar os resultados sociais da empresa. Então, utilizando um benchmarking junto à Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, junto a outras instituições renomadas que já utilizam essa metodologia e esse formato de balanço social, de divulgação de resultados, nós, em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas, da qual a Maria participa, é representante, a Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getúlio Vargas, juntamente com a EmaterDF, elaboraram essa metodologia específica de cálculo do índice de lucro social de uma empresa de assistência técnica e extensão rural, que não utiliza pesquisa agropecuária. Nós não fazemos esse serviço, apenas o serviço público de assistência técnica e extensão rural. Bom,
Então, ao longo do ano de 2022, utilizando valores de 2021, nós nos debruçamos e conseguimos desenvolver uma metodologia utilizando o design thinking, envolvendo toda a cadeia de stakeholders. Foi um processo bem trabalhoso, assim, a gente desenvolveu alguns protótipos e, ao final, foi possível chegarmos a esse resultado, considerando alguns índices. A gente leva em consideração algumas políticas públicas executadas pela Emater. Vou falar aqui de forma superficial, porque é um cálculo bastante complexo, mas em termos gerais, acredito que os senhores conhecem o PNAE, Política Nacional de Alimentação Escolar. Então, a gente utiliza resultados do PNAE, do PAPA, de programas de compras institucionais. A gente utiliza resultados obtidos no VBP, valor bruto da agropecuária aqui do Distrito Federal, utilizando o aumento, considerando o aumento de produtividade, tá? Refletido por meio do serviço de ATER. Só para contextualizar, aqui no Distrito Federal nós somos um quadradinho em que a Emater DF consegue compreender, consegue cobrir a maior parte da região verde do Distrito Federal. E nós temos muitos agricultores familiares, como a Maria colocou no vídeo, né, cerca de 16 mil produtores, em que a Emater consegue fazer a cobertura de em torno de 60% desses produtores, dessas propriedades, com foco apenas para a agricultura familiar. Queria dar um destaque aqui que a gente não atende agronegócio, não atende médio e grande produtor, apenas agricultor familiar. E aí, esse índice, ele leva em consideração, além de compras institucionais, valor bruto agropecuário, leva em consideração também essas metodologias participativas de atendimento aos produtores, e nós consideramos também essa questão de fomento, estímulo à agricultura familiar, projetos de crédito, onde o produtor tem essa capacidade de recurso, de conseguir um recurso para ampliar a sua produção. Levamos em consideração também o pagamento por serviços ambientais, que é uma política que a gente tem bem desenvolvida aqui no Distrito Federal, quando o produtor rural ele protege áreas ambientalmente reservadas, de acordo com a legislação, ele recebe um valor por aquela atuação. Então, assim, são uma série de políticas públicas em que nós conseguimos mensurar por meio de entrevistas semi-estruturadas, tá? A cada ano, vale ressaltar aqui que a cada ano a gente evolui nesse índice, então a gente está sempre em contato com os professores da FGV na tentativa de evoluir, de aprimorar esse cálculo. A cada ano a gente pensa quais são os projetos que podem complementar e quais são os projetos que já não são válidos mais para o cálculo, e por isso chegamos nesse resultado. No primeiro ano de 6,43, no segundo ano houve um avanço para 7,35. Este ano estamos finalizando, já com expectativa de divulgação do próximo, balanço social, índice de retorno social do ano de 2023. Então, além da gente estudar todas a avaliação dessas políticas públicas executadas pela Emater DF, a gente também utiliza o balanço social da Emater DF, ele é divulgado por meio do padrão IBASE. Então, existem indicadores sociais, indicadores ambientais, indicadores em que a gente segue aquele modelo e dá transparência dos recursos executados pela empresa, com a finalidade de aprimorar sempre a nossa responsabilidade social. Não sei se eu consegui responder a pergunta, Vitor, professor Vitor. Com certeza, excelente. Fiquei feliz em saber que vocês conseguiram benchmarkar a Embrapa, que era o outro órgão que eu já tinha visto fazer isso muito bem, né? Isso. E eu fiquei A pensando Embrapa, aqui, sim, tá? ela é referência no balanço social, né? Inclusive é a referência que a gente utiliza aqui, mas a gente ainda não conseguiu se debruçar nisso, por exemplo, para
conseguir isso para uma universidade, porque, né, fazer assim, qual seria o balanço a cada real investido na UFMS, na UFMT, em outras universidades públicas, quanto que retorna para a sociedade, né? É uma dificuldade que a gente está tendo e pensando aqui na UFMS, por isso que me chamou bastante a atenção. E aí eu fiquei pensando que isso aí também, esse processo todo, se for do interesse de vocês, acho que pode ser publicado também, né? A construção, né, o benchmark, a construção da metodologia para calcular esse balanço social é interessante também como um artigo, né? Como Perdão, uma pesquisa aplicada. só a título de complementação na minha fala, eu deixei de falar isso. Nós já publicamos alguns artigos exatamente a respeito dessa metodologia, da construção, do desenho, do passo a passo, a primeira versão, o aprimoramento, já a versão aprimorada e utilizada. Então a gente já houve uma publicação de referência que ela foi publicada no ano passado, no Sober, no evento, né, na Sociedade de Administração, Economia e Administração Rural. Então, assim, já estamos nessa construção, né? Que a gente sabe que é um processo. E Bacana. também, Vai, também então. vale dizer que, para nós, enquanto empresa, somos empresa pública distrital. Então, não tivemos uma situação semelhante aqui no Distrito Federal. Então, buscamos no governo federal, né, por meio da Embrapa, eles oferecem algum apoio por meio da Graziela Vedovoto, é a pessoa responsável lá na Embrapa, que faz essa explicação para outros órgãos também. Eu sei que eles fizeram em outros órgãos. E, além disso, nos foi muito útil a ajuda da EPAGRE, que é a empresa de pesquisa e assistência técnica do estado de Santa Catarina. A EPAGRE também começou 2 anos antes de nós a divulgar o balanço social e eles já estão bastante avançados assim, nesse sentido. Eles conseguem fazer esse cálculo também, enquanto prima, digamos assim, né? É a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Santa Catarina. Muito bacana. Acho que já valeu a pena a gente estar aqui na sala hoje. Aprendemos mais um caminho interessante para todo mundo que atua na administração pública. Acabou, Leonardo, que eu e a Larissa usamos todos os minutos, né? Que O eram tempo, para. perdão. Eu não interrompi porque a discussão e as explicações estavam boas, mas eu acho que pode fazer A do gente, jeito que você acha melhor, professor. Fique em eu acho que paz. a gente segue, né? Daí, se sobrar um tempinho lá na A frente, a gente gente abre para discute. os colegas comentar. A Sandra Isso. levantou a mão. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim, Sim. Sim, Oi, Leonardo, professor Vitor, Larissa, André, todos da sala. Eu preciso de um auxílio. Os meus sim. 2 orientandos estão tentando entrar na sala e não estão conseguindo estão no Mato Grosso. Poderia convidar por aqui, Leonardo? Posso fazer? É, eu vou se conseguir convidar, pode convidar, professora. Não tem Ah, problema. se, Mas eu vou se me, perguntar aqui para pedir um suporte técnico. bom dia a todos. Se me permite eu tive o mesmo problema, professora Sandra. Eles precisam atualizar o Zoom no sistema do computador para que ele possa reconhecer essa configuração atual de SEMEAD aí. Esse deve ser um problema de atualização que eu sofri também para entrar nesse início Tá. aqui. Agradeço. Bom dia a Muito todos. obrigada. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou encaminhar o convite e vou solicitar aqui pelo WhatsApp que eles façam isso que o professor Ayrton sugeriu. Muito obrigada. Então, dizendo isso, se eu estiver na vez, o meu é o 550, eu solicito que fique para logo depois, porque eles não estão na sala. Professor seria, Leonardo e Vitor, seria, seria você mesmo, Sandra. Eu é, vou pedir por favor. então, né, se todo mundo concordar, a gente passa para o próximo, que seria o melhorias do processo administrativo da Secretaria de Pós-Graduação do Centro de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Federal de Santa Maria. Tem algum autor presente? E não, professor. Não, né? Isso.
E aí tem um outro artigo, que é a hospitalidade em sua dimensão do acolhimento e atendimento virtual do INSS. Aí são o André e o Ayrton, pelo que eu vi aqui, né? André, Isso. podemos partir para vocês, André e Ayrton. Tudo bem? Sim, bom dia, professor Vitor, bom dia, professor Leonardo, professor Ayrton, saúde aos demais também, professores e participantes da sala. Podemos sim, tranquilo. Vamos Se fazer por vídeo preferem também? também, Desculpa. isso que eu ia Sim, perguntar. por vídeo. Então tá bom, já vou compartilhar o vídeo aqui, só um minutinho. Já vem minha tela? Olá, meu nome é Sim, André Matos, eu sou discente do Programa de Hospitalidade da Universidade AMB Morumbi, e esse trabalho também é apresentado em coautoria com os professores Ayrton José Cavenage, meu orientador no programa, e Sênia Regina Bastos, co-orientadora. É, Nós vamos tratar aqui do tema da hospitalidade em sua dimensão do acolhimento e o atendimento virtual do INSS. A metodologia utilizada é uma pesquisa qualitativa fenomenológica, e nós utilizamos, né, como procedimento a revisão bibliográfica e também como técnica de coleta de materiais a análise documental. E eu vou entrar em mais detalhes daí no decorrer da apresentação. O objetivo geral é compreender o acolhimento do cidadão na plataforma virtual do INSS, para obter a concessão dos benefícios e também a manutenção dos benefícios previdenciários. Como referencial teórico, nós trazemos aí na revisão bibliográfica autores que vão subsidiar o entendimento do que é a Seguridade Social, em especial a Previdência, no caso que, por ela estar, né, ligada ao INSS, que é o nosso objeto de estudo. Com relação à hospitalidade na sua dimensão do acolhimento, trazemos duas autoras principais, que seria Galine Kodimov e Klinger, que vão trazer a hospitalidade nessa questão dos ambientes institucionais. E também, né, a segunda autora, principalmente, ela trata da questão de que para toda inclusão, então para todo ato de acolhimento que você faz de inclusão, sucessivamente nós também teremos exclusões. Isso é muito interessante para análise e para o objetivo, aqui para alcançarmos o objetivo proposto por esse trabalho. A análise do conteúdo, né, desses dados, né, ela se dá. Na verdade, a técnica de coleta, conforme eu já falei, ela foi efetuada por vídeos, né, do site youtube.com. Nós escolhemos o recorte temporal aí entre 2018 e 2024, até por conta de que em 2018 os serviços prestados pela Previdência começaram a passar para o mundo virtual, né? E o termo de busca utilizado ali foi aplicativo do INSS. Então, o termo utilizado no site ali do YouTube foi aplicativo do INSS. E chegamos ao número de 18 reportagens. Isso nos levou a construir duas categorias, né? Então, baseadas principalmente no referencial teórico do acolhimento enquanto uma das dimensões da hospitalidade. A categoria de inclusão do hóspede no atendimento virtual do INSS. Então, nós temos essa primeira, né, que ela está demonstrada aí nas reportagens que estão na segunda coluna. Então, quais seriam algumas questões de inclusão? Aqui, a possibilidade de acesso aos serviços por meio de um aplicativo, por meio da central telefônica também, e, entre aspas, a facilitação do atendimento online para 90 serviços daqueles 96 que são prestados na Previdência. E aí, com relação a essa questão de que toda inclusão gera exclusão, nós fomos buscar quais são as exclusões, né, que geram que gerou, né, essa migração do atendimento virtual. Nós temos aí, então, nessa categoria, subcategorias, né? Tivemos uma limitação do atendimento presencial, principalmente por conta da Covid-19, dificuldades para as pessoas acessarem esses serviços por falta de internet ou por falta de telefone, também o baixo conhecimento virtual que essas pessoas têm, né, por exemplo, colocar um PDF ali, ou subir uma imagem, ou escanear algum documento,
Um fato interessante ter observado é que as filas que antes eram feitas ali no interior das agências, elas passaram por uma fila virtual, porque hoje os pedidos, os requerimentos, eles vão todos para uma central única e são analisados por qualquer servidor da Previdência do Brasil, e também as dificuldades para atendimento de presencial, né, que ficaram aí só abrangendo poucas modalidades de atendimento. Como a gente viu, das 96, né, 90 são exclusivamente de forma eletrônica. Outra questão aqui é a falta de renda, né, devido à demora e devido até mesmo ao acesso desses canais de benefício. Um dos fatores preocupantes também é a falta de interação humana, e isso leva a gente a repensar essa questão da hospitalidade, porque na hospitalidade nós sempre vamos ter duas figuras, né, o anfitrião e o hóspede, e isso num contato pessoal, né, então a gente se estabelece essa relação no contato entre pessoas, o que essa migração então ocorrendo nos leva a questionar essa situação, né, se nós temos uma inhospitalidade que deriva também do que nós trazemos no referencial teórico do trabalho, a questão da prosumerização, que principalmente é trazida pelo autor Hitzer, né? Que fala que é a substituição então desse contato entre pessoas para o contato entre pessoa e máquina, né? E um outro fenômeno também é a falta de próprio pessoal para analisar essa documentação, para analisar essas questões relacionadas aos pedidos, né, que migraram para essa fila eletrônica. Nós concluímos, então, que esse atendimento, né, para o ambiente virtual, ele transformou essa relação, que antes era efetuada entre pessoas, igual nós falamos, né, e ele gerou uma exclusão e gera uma sensação de inhospitalidade. Então, a fenomenologia nos permite compreender o fenômeno a partir das pessoas que o vivenciam, né? E os relatos de exclusão são muito maiores, então. Então, nós temos uma questão de política pública muito forte a ser discutida, né? Porque migraram esses serviços praticamente do dia para a noite, porque com o advento da pandemia da Covid-19, isso foi do dia para a noite, e não forneceram mecanismos de acesso que promovessem a equidade, ou seja, para que as pessoas pudessem ter uma forma também alternativa de acesso, né? Isso apresentou barreiras de acesso e logicamente prejudicou o exercício dos direitos previdenciários também, inclusive impactando na dignidade e na proteção dessas pessoas aos seus direitos de cidadão, né? A continuidade de trabalho ocorrerá, né, em outras fontes de pesquisa documental também, e numa terceira etapa nós faremos entrevistas também com advogados previdenciaristas, né? Um último apontamento aqui, a escolha, inclusive, desses mecanismos, né, tanto do YouTube quanto dos outros documentos que vão ser analisados, eles se justificam porque é um fenômeno que interessa todo o território nacional, que afeta todo o território nacional. E essa é uma forma, a pesquisa documental, de que nós possamos enxergar, né, as diversas interfaces desse fenômeno e construirmos depois resultados mais concretos, futuros aí da nossa pesquisa. Trazemos aqui, por fim, as referências bibliográficas e agradeço a todos. Muito obrigado. Muito bacana o trabalho, André, Ayrton. Acho que é um tema que qualquer um que tem um contato próximo com uma pessoa mais de idade, que precisa do atendimento, foi ouvindo você falar e já foi imaginando e lembrando de situações, de problemas que acontecem nesse sentido, né? Muito bacana ver alguém se debruçando sobre esse tema pelo esse olhar da hospitalidade, que não é um olhar muito comum quando a gente trata de atendimento de serviços públicos, né? O que mais me chamou a atenção, eu queria que vocês comentassem, é sobre a metodologia que vocês utilizaram, a análise de vídeos. A gente percebe que de 2019, 2020 para cá, a gente tem uma imensidão inexplorada de lives, né, webinars e muita coisa boa de qualidade disponível no YouTube. E tem pouca gente
tratando essas lives, essa imensa quantidade de vídeo disponível, deve ter anos e anos de vídeos aí disponíveis sobre diversos assuntos, tem pouca gente se debruçando e olhando para isso como dados que podem ser utilizados em pesquisas, em diversas pesquisas, né? Eu achei muito interessante que vocês, né, utilizaram os vídeos como dados. Eu queria que vocês comentassem sobre isso, se já é uma prática no grupo de pesquisa, se foi contingencial, né? Comentar a respeito desse método. Bom dia, professor Vitor, novamente. Saúdo a todos novamente. Professor Vitor, é bem interessante essa questão, porque ela parte de um princípio da própria gestão pública mesmo, afetar o território nacional nessa situação do atendimento virtual do INSS. Então, discutindo com o professor Ayrton, meu orientador que está aqui, né, quando a gente fazia os recortes aí, na verdade, esse artigo ele é parte da tese que está em desenvolvimento, né? Então, nós escolhemos uma parte interessante para discutirmos hoje aqui, e uma das nossas principais barreiras era a gente é, usa como, né, base epistemológica aí a fenomenologia, e a gente precisa entender o fenômeno por quem é afetado por ele, né? E se é um fenômeno que afeta todo o território nacional, nós começamos a discutir. Nós não temos base financeira para fazer entrevistas, né, em todos os estados, ou até mesmo ouvir um contingente grande de pessoas por meio até virtual hoje, que é possível, né? E então nós fomos buscar nas fontes primárias, né? Então todos realmente os vídeos do YouTube eles são fontes primárias e pouco exploradas, como o professor Vitor mesmo salientou. E há um material muito interessante porque dentre esses materiais que nós coletamos, nós temos reportagens de vários estados do Brasil. A gente acabou selecionando 18, né? Como por conta daqueles critérios de busca selecionados. Mas dentre essas reportagens, nós temos, por exemplo, uma audiência pública. Só a audiência pública dura 3 horas, né? E tem participação do ministro da Previdência, de defensores públicos. Então, a gente consegue ouvir vários setores da gestão pública e vários setores interessados nessa questão com um único material, por exemplo, né? Os demais materiais também trazem reportagens com os segurados que são afetados por esse fenômeno. Então, o uso dele, inclusive, desses materiais é justificado hoje, né? Porque a escolha do YouTube, né? É, hoje, fora o Google, ele é a plataforma mais assistida e mais utilizada, né, no planeta. Então, a gente tem o Google em primeiro lugar e o YouTube no segundo. E a gente só tomou um cuidado, a gente fez um recorte, porque também a gente justifica isso quando vai apresentar a utilização dos materiais, que a gente sempre deve trabalhar com fontes primárias, né? Então, esses materiais eles não devem ter sido utilizados e analisados por ninguém. Então, a gente buscou essa fonte ali no YouTube por serem mesmo fontes primárias, né? São feitos os uploads ali, e é uma coisa interessante nessas fontes primárias, que além do material em vídeo que a gente pode assistir, nós temos um riquíssimo material de análise que são os comentários. Então, para cada reportagem, para cada notícia, a gente ainda acaba ganhando a visão de outras pessoas que não puderam falar no vídeo, mas que se expressam nos comentários desses vídeos que estão lá. Né, e uma outra preocupação também, a gente, como recorte, utilizou reportagens, né, e ou outros elementos como as audiências públicas, né? Então, a gente, nesse momento, acabou não utilizando, por conta mesmo de recortes metodológicos, né? As próprias lives ou também tutoriais, coisas nesse sentido. Então, a gente queria, como a gente aplica a fenomenologia, a gente queria mesmo ouvir, né, e extrair de quem é afetado por esse fenômeno. Então, foi uma maneira que a gente encontrou, né, sólida, concreta, porque e aí é interessante, porque quando você faz uma reportagem, quando você analisa uma reportagem que está no YouTube, por ser uma pesquisa qualitativa, né, o pesquisador ele não está fazendo essa reportagem diretamente, eu não estou fazendo uma entrevista direta ali, né? Então não tem até meu dedo podendo fazer uma intervenção direcionada nesse caso. Embora a gente não deva fazer isso enquanto pesquisadores da área qualitativa, né? Mas há um certo risco, por exemplo, do entrevistado ficar intimidado ou dele direcionar a resposta dele para o que o entrevistador quer ouvir, né? Então, nesse sentido, também foi muito rica essa coleta desses materiais, utilizando essas fontes primárias nesse sentido, né?
E fora isso, é aquela questão que eu já coloquei, né? A gente poder, então, ter uma abrangência nacional. Nós temos desde de reportagens do Pará, né, selecionadas, até de Santa Catarina, só para a gente mostrar extremos nacionais aí, né, em questão de territorialidade. E só para falar um pouquinho mais da continuidade, a segunda fonte que a gente usa daí na tese, não nesse trabalho, são reportagens extraídas dos 5 principais portais também de conteúdo do Brasil. Então, nós pesquisamos, né, quais são os 5 mais acessados. Então, a gente daí vai para as reportagens escritas. E, por fim, numa terceira fase da questão da pesquisa documental, a gente usa as ementas dos 5 tribunais regionais federais do Brasil. Então, quem judicializou também essas questões de dificuldade, nós também estamos trazendo depois na segunda e na terceira fase dessa exploração aí relacionada ao serviço de atendimento virtual do INSS. Professor Vitor, só complementando, é muito interessante porque eu sou da área jurídica, sou advogado e atuo na área do direito previdenciário, né? Professor do Instituto Federal aqui de Avaré e fui buscar o doutorado em hospitalidade por ser vinculado à área de hospitalidade aqui no Instituto Federal. E muito me surpreendeu como a hospitalidade pode contribuir para essas discussões e pode contribuir para a questão da melhoria no serviço público, né? Quando a gente traz essas autoras ao trabalho, falando de, para cada ato de inclusão, há vários atos de exclusão, a gente tem conseguido ter respostas aí muito positivas, né, em como positivas para o trabalho, mas negativas para a sociedade, né? Como essa inclusão virtual traz uma série de outras exclusões, né? Isso é necessário, né? Essa discussão é muito necessária, essa discussão é muito importante. Eu acredito que, né, que eu tenha respondido, se ficou alguma coisa também aí, fica à vontade, professor, para a gente colocar em discussão. Obrigado. Obrigado, André. Foi muito interessante sua resposta. E muito boa escolha, Ayrton e André, por optarem por esse caminho. Acho que foi uma escolha Agradecemos, professor. muito inteligente e que eu acho que pode, se vocês resolverem seguir mais adiante, além da tese, né, do André, especializarem, né, em fazer esse tipo de pesquisa, utilizando esses tipos de dados, eu acho que tem um campo muito interessante. E também o André em tratar essas questões do serviço público pela ótica da hospitalidade. Acho que é muito interessante também, tem um rumo aí bem bacana nesses dois sentidos. Mais algum colega gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Não sei se a gente estourou o tempo já, Léo. A gente está aqui, professor, dentro do tempo, contando inclusive que a Dentro do gente não tempo? tem um dos autores, né? Que eu acho que tá tranquilo, tá? Eu até Alguém para o gostaria de... professor. Alguém levantou a mão? Não, né? Não, não. Sandra, podemos partir para o seu trabalho? Olá, Leonardo, Vitor, professor Vitor, vamos fazer. Se os meninos conseguirem entrar, ótimo. Se não conseguirem, nós vamos nos defendendo por aqui, do jeito que seja possível. Posso partilhar aqui compartilhar a apresentação? Pode Sim? Por sim. favor. Vou tentar Aqui, aqui então. aqui a gente não tem um vídeo, tá, professor Vitor? Só para explicar. É, Eu vi ali, é o trabalho que não tem o vídeo, né? Ok. meus meninos ficaram inibidos, não é? Muito problema com direito de imagem. Não, não é nada disso. Só um minuto. Está aparecendo já? Sim. Professora Sandra, vamos só combinar que a gente tem uns 8 minutinhos de apresentação, pode ser? E aí eu vou te avisando? Sim. Aham. Então, eu Tá vou, bom. vou tentando por aqui. Então, meu nome é Sandra Negri, sou doutora em administração, mestre em direito, formada em direito, e coordenei uma pós-graduação, lato sensu, em gestão pública pela Universidade Federal de Mato Grosso. Então, o Tiago Henrique Carvalho Santana e o Vitor Hugo Alves de Souza foram meus orientandos, e nós, então, conseguimos fazer esse trabalho, essa pesquisa, que tem como título Brasil, ensaio de projeto de sistema fotovoltaico de energia aplicado para a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Opa,
Só um minutinho. Um minuto só. Aí. Contexto 1. Para quem não é de Mato Grosso, então, eu falo nesse momento do Paraná, mas a nossa pesquisa foi do Mato Grosso e eu estava lá em loco. Então, o estado de Mato Grosso é localizado na região central do Brasil e a extensão dele é de 903 mil quilômetros quadrados, compatível com a França e a Itália somados, e é dividido em 5 micro-regiões, com mais de 140 municípios, e os destaques dos municípios é Cuiabá, que é a capital, Rondonópolis, Sinop e Tangará, da Serra. Não é? O contexto 2. Então, o contexto da nossa pesquisa. Trata-se de uma proposta de projeto para a implantação de um sistema fotovoltaico de energia a ser instalado no estacionamento, que é um terreno baldio, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O projeto considerou, então, a oportunidade de utilização da área do estacionamento da Assembleia para promover a geração de energia sustentável para o Estado, não é? Porque vai sobrar muita energia capturada do sol. Dimensionou-se, então, um sistema de geração composto de 4.050 módulos fotovoltaicos com potência de 543 megawatts, 10 inversores e a potência de 100 kilowatts nesse momento. Então, contexto 3. O desenvolvimento sustentável na produção de energia limpa é um desafio. A redução da emissão de carbono é um desafio para todos nós. Dimensionou-se, então, um sistema de geração distribuída de energia, economia financeira, que nós buscamos também, cobertura do estacionamento, porque os automóveis ficam à luz solar e o sol aqui de Cuiabá é um sol de mercúrio, o conforto dos usuários e a responsabilidade ambiental da administração pública do Estado de Mato Grosso e também da Assembleia Legislativa. Então, nós fizemos então o diagnóstico do problema agudo, que é a geração de energia em ambientes públicos, não é? E o trabalho, então, teve a seguinte questão de pesquisa. Qual a viabilidade técnica e econômica para a implantação de sistema de energia solar fotovoltaico em espaços públicos, com ênfase na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, enfatizando que a energia elétrica normal, não é? Chega em Mato Grosso muito, muito, muito caro. Então, uma casa com 3 pessoas, a média da fatura é de R$900. Então, o objetivo da pesquisa é indicar o potencial energético fotovoltaico do estado de Mato Grosso, né? Registrar os principais desafios para a implantação do sistema energético fotovoltaico no ambiente geográfico público e demonstrar a viabilidade técnica e econômica da implantação desse nosso projeto. Então, o caminho metodológico que nós trilhamos. Então, utilizou-se um método exploratório de natureza quali e quanti, com apontamento de revisão de literatura. Nós fizemos uma revisão de literatura da legislação brasileira vigente e a coleta de dados diretos e indiretos. Essa é a primeira imagem do projeto no estacionamento que não existe, então esse é um projeto para implantação. Então, do meu lado esquerdo é o estacionamento já com as placas a serem aplicadas no futuro breve, e do meu lado esquerdo e do meu lado direito é um exemplo, não é, de cobertura para estacionamento, não é, com as placas fotovoltaicas em cima. Aqui é uma imagem, então, do projeto que nós construímos com a aplicação dos módulos já no estacionamento, com as dimensões específicas para o local. Esta imagem, também para aplicação futura, é o total, então, dos 4.050 módulos que cabem nesse espaço geográfico, não é? Para a implementação de logo mais. Aqui também é uma outra imagem que tem o dimensionamento dos sistemas, os módulos fotovoltaicos com a produção. Então, o dimensionamento de espaço físico geográfico com a aplicação, então, geográfica das placas. Aqui então, mais uma imagem para o futuro. Aqui nós temos, então, a geração média estimada de energia, não é? Lembrando que as chuvas no Mato Grosso, no meu Mato Grosso, viu, professor? Elas acontecem agora, alguma coisa agora em novembro,
e depois dezembro, janeiro, fevereiro, e depois só no final do ano. Então, nós temos uma janela de luz solar muito importante. Aqui nós temos o payback, não é? O resultado do investimento, que nós entendemos que seja um payback consideravelmente baixo, não é? Porque logo depois disso tudo será sobras, não é? Para colocar energia em outros prédios públicos da capital de Cuiabá. Então, algumas discussões que nós fizemos durante o estudo do projeto. Então, apresentamos o projeto para a Assembleia Legislativa, não é? Os benefícios econômicos que são significativos, a contribuição para o cumprimento das metas ambientais internacionais, que o Brasil tem agregação com a Agenda 2030, os custos iniciais são compensados pela economia anual gerada aos cofres públicos, e nós temos, então, uma contribuição para a nossa transição energética. Como notas conclusivas, nós podemos apontar que o projeto ilustra com clareza, e daí nós colocamos entre aspas para ficar muito contundente, o projeto ilustra com clareza solar o potencial transformador de energia e a sua capacidade de promover não apenas uma transição energética sustentável, mas também o desenvolvimento econômico e social da capital, não é? Porque esse é o momento, o ponto geográfico. A avaliação dos custos e benefícios, nós também apontamos, é viável, economicamente possível, com payback baixo. Os limitadores da pesquisa, dessa nossa pesquisa aplicada, inclui-se, então, na restrição do tempo que nós tivemos para isso, a coleta de dados e a análise dos dados, por isso que nós chamamos que então, um projeto, um estudo exploratório. A disponibilidade de dados secundários também foi um outro impedimento, um outro limitador, porque os sites públicos não tem atualização para 2024, a grande maioria deles, especialmente os do estado de Mato Grosso. E para estudos futuros, um dimensionamento do quantitativo dos espaços geográficos públicos do estado de Mato Grosso, não é, para poder, então, para escalar, então, esse projeto, para que municípios e outros órgãos e entidades do espaço público, da administração pública de Mato Grosso, possam, então, se interessar pelo projeto. Seria isso, algumas referências, que são muitas, só para ilustrar. Seria isso, Leonardo, professores da sala e colegas. Obrigado, Sandra. Parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Não precisou dos alunos estarem aqui para ajudar a defender, né Sandra? Falta, né, mais trabalhos como esse, que propunham melhorias na nossa administração pública, nos nossos serviços públicos, mas que também tragam elementos mais palpáveis para quem vai tomar decisão. Então, nesse caso, tem o orçamento, tem como foi feito o orçamento, tem os dados, tem o tempo de retorno, né? Então, esse cuidado que vocês tiveram é muito importante na hora de apresentar. Isso para qualquer gestor público, né? Eu fiquei curioso, você colocou na sua apresentação que vocês apresentaram para a Assembleia Legislativa. Qual foi a recepção? O que vocês sentiram? O que teve de retorno já nesse sentido? Então, nós ficamos felizes com o resultado, então a recepção foi muito positiva, não é? Então, um dos deputados, então, capitaneou a ideia e vai apresentar como projeto de lei, não é? Agora para o início de 2025, porque nesse ano de 2024 nós estávamos num ambiente de eleições, não é? Então, poderia chocar com algum argumento ou algum obstáculo que nós nem queríamos que existisse, porque nós somos a universidade e nós não temos, nós gostaríamos de contribuir, então, para a administração pública. Então, vai acontecer, então, a apresentação agora no início de 25, e me parece que é possível que tenhamos êxito, mas nós, professor Vitor, só com a oportunidade de apresentar e publicar aqui, já somos gratos pela possibilidade do SEMEAD e todos da sala, já para nós já é um êxito importante. E gostaria de dizer que nós temos um núcleo de pesquisa que se chama Nupédia, né, aqui na UFMT do Araguaia, nós estamos no Araguaia, a cidade, nossa base é Barra do Garças, nós estamos mais para MS
do que para Cuiabá, né? Nós temos assim um foco de pesquisa bem construído na pesquisa aplicada. Então, nenhuma das nossas pesquisas são apenas teóricas, assim, porque já entendemos faz um tempinho e é o que, salvo o melhor juízo, acontece com as pesquisas do século XXI, ter esse apelo de aplicabilidade, não é? Exatamente como fez o professor André agora mesmo. Então, sim, nós temos uma possibilidade de sermos ouvidos e estarmos na Assembleia para explicarmos, então, todos esses momentos, porque os dois meus alunos, um deles é engenheiro elétrico e o outro também é engenheiro e trabalha na Cefaz. Então, os dois são ligados ao movimento da administração pública e à produção de energia. Então, um deles trabalha na Energisa, que é a empresa aqui, concessionária aqui do nosso MT. Legal, fico feliz de saber tudo isso. Uma outra dúvida que eu tenho, já que a gente tem tempo, parece que um dos trabalhos não vai ser apresentado, né? Sobre os valores que os alunos coletaram, eles levaram em consideração se o investimento for por parte pública, vai ter que ter licitação e tudo mais. Foi levado tudo isso em consideração? Então, pronto. Nós tínhamos um tempo para finalizar a nossa pesquisa, né? Então, a acurácia dos nossos achados, ele sempre é prejudicado pelo tempo. Então, nós resolvemos fazer a nossa contabilidade pelo preço de mercado. Pelo preço de mercado. Porque, do contrário, nós não teríamos tempo até para fazer uma simulação, e aí isso exigiria uma outra etapa de pesquisa, onde nós deveríamos buscar stakeholders que costumam fazer, então, compra e venda, não é, com o poder público de Mato Grosso. Então, nós abortamos esta parte porque não conseguimos o tempo para fazer, professor. Eu imaginei essa dificuldade. Se vocês tivessem feito, eu ia perguntar como vocês fizeram, porque sempre é uma dificuldade que eu tenho aqui para fazer Fazer a algo simulação, né? parecido, né? Mas É, com os preços de mercado já é uma referência interessante, porque você do cálculo da economia, né, você consegue ter um parâmetro de quanto tempo levaria. Mesmo se forem valores maiores, como provavelmente serão com licitação, né, só esse tempo vai ser um pouquinho mais esticado de payback, mas o cálculo já mostra o retorno, é evidente é. para o investimento, né? Um outro alerta, professor Vitor e colegas da sala, é que nós fizemos com um tipo específico de placa, enfim, e depois da nossa pesquisa o mercado recebeu outras formas, outros tipos, né, de placas e outras tecnologias. Então, aqui é para dar uma ideia, né, de um mínimo de investimento, enfim, e para que eles conseguissem perceber, né, os nossos deputados estaduais, perceber quase na mão, não é, o tamanho do investimento, o tamanho a quantitativo do investimento, o payback, se isso sobraria energia para outros prédios, enfim. Nós apresentamos também para o governador, para a Casa Civil, ele também achou interessante, enfim. Tivemos uma boa entrada, assim, então o nosso governador é muito aberto a inovações, a administração pública dele é, inclusive, premiada por transparência, enfim. Então, nós gostamos. Veja, professor Vitor e todos da sala, para tomar a decisão para fazer essa pesquisa, já deu uma pré-pesquisa de uns 6 meses, não é? Para poder entrar em contato, perceber se havia viabilidade, fazer parcerias, enfim. Então, a pré-pesquisa já dava uma pesquisa, professor. Perfeito, eu imagino todo o trabalho e o resultado ficou muito bacana. Mais alguma contribuição, alguma pergunta para a Sandra, pessoal? Acho que a gente pode partir para os encaminhamentos finais, então, né, Leonardo? Olha, eu fiquei muito feliz, genuinamente feliz, de ver que, embora muitos diferentes, né, os três trabalhos apresentados, todos vão no sentido de
mobilizar esforços para melhorar a administração pública do nosso país, melhorar os serviços públicos, melhorar a maneira que a nossa sociedade é retribuída pelos impostos, né? Que, que todo mundo contribui no consumo, de renda e tudo mais, né? Então, muito bacana ver no primeiro trabalho o quanto, né, que é significativo o auxílio da Emater no Distrito Federal e como que a gente pode traduzir isso em números, né, deixar isso mais palpável para quem vai ver através de um balanço social. Então, acho que é uma prática que todas as instituições públicas deveriam buscar, porque na hora de aprovar o orçamento para o ano seguinte, né, conseguir mais recursos, é muito válido você demonstrar isso através de números. O segundo trabalho do André, uma metodologia diferenciada que pode ser aplicada em vários outros trabalhos acadêmicos, e também uma ótica de olhar para o serviço público muito interessante, que é através da hospitalidade, né? Eu, particularmente, nunca tinha visto, então é uma inovação para mim, que eu já vou utilizar por aqui, se tiver oportunidade. E, por último, agora, o trabalho da Sandra, que também é algo bem prático, traz números e traz essa necessidade que a gente tem, né, de rever a nossa forma de produzir energia e a nossa forma também de pensar os nossos patrimônios públicos, né? Eu vejo muito pouco, pelo menos aqui na nossa região, gestores públicos se debruçarem sobre isso. Como que eu posso diminuir os gastos? Eu posso investir em alguma coisa que vai reverter em menores gastos lá na frente, né? Então, assim, são três iniciativas, três trabalhos muito interessantes e realmente contribuem para o Brasil, né? Fiquei bastante feliz. Gostaria de ouvir vocês uma mensagem final, talvez, de cada trabalho, de quem não falou ainda, para a gente fechar a nossa manhã aí. Muito aprendizado, muita troca. Eu queria agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesse grupo, né? Para nós também é uma novidade, né, estarmos no SEMEAD em Administração Pública e trazer esse projeto, né, do André. O André tem pensado numa metodologia interessante, né, de aproveitamento de documentos que são públicos, né, e que a partir desses recortes apresentados eles constroem uma base de interpretação de sociedade coerente, né, sem interferência do pesquisador e sem interferência também de ambientes externalizados. Claro que alguns vídeos são vídeos de propaganda, mas mesmo assim o recorte interpretativo é feito através de frames, como o próprio André disse, dos comentários apresentados, né? Acho interessante também essa proposta de tentar mostrar o trabalho da professora Sandra, que buscou tentar apresentar ao poder público, né, alternativas de gasto, né? Cabe a esse setor público também acolher essas iniciativas externas, né? O que nós não temos visto é que isso ocorra, né? Então, eu acho que a pauta de gerenciamento de recursos do setor público passa por esses realinhamentos, né, desses mecanismos da própria administração, né? Então, isso é um fator que eu acho que deveria ser colocado mais em prática e que não é, né? Talvez essas filas enormes do INSS, esse consumo enorme de energia do setor, também beneficie setores escusos, né? Não sabemos sobre isso também, mas é interessante ver como isso, que tem gente pensando sobre como poder fazer isso, né? E agradeço a oportunidade e o acolhimento. Meu nome é André, professora Sênia, que não pôde estar presente hoje, e nos colocamos à disposição para qualquer pergunta que vier no futuro próximo. Gostaríamos de estar presentes aqui, viu, André? Se eles nos acolherem na próxima sessão do SEMEAD em 2005, já trazendo alguns resultados mais estruturantes. Obrigado. Eu também gostaria de agradecer a possibilidade de estar no SEMEAD outra vez. Para nós é muito importante, e o SEMEAD é sempre um farol aí na geração de conhecimento e aplicabilidade da pesquisa científica. Gostaria de registrar e lamentar
a ausência dos meus pupilos, estavam muitíssimo animados, não é? Escrevendo aqui no WhatsApp que nem conseguiram dormir à noite, olha que maravilha, são pesquisadores iniciantes. Dizer que foi muito interessante participar com esta forma, mas se eu, como sou da década de, nem vou dizer, das antigas, eu ainda gosto mais da forma presencial, apertando a mão dos colegas e respirando o mesmo oxigênio do ambiente, né? Mas, de toda sorte, agradeço muitíssimo ao Leonardo, ao professor Vitor, a André, a Ayrton e todos da sala, a Maria e a Larissa, pela audiência, por ouvir, então, a nossa pesquisa e a pesquisa de todos. E perguntar para o Leonardo, essa nossa presença aqui, nós precisamos registrar, tem algum link, precisamos registrar, ou você faz daí, meu amigo? A presença aqui, professor, ela já é automática, tá? O próprio sistema do Zoom, ele já registra os participantes que entraram na sessão, e aí com isso já tá tudo certo, tá? Não precisa fazer Eu nenhum agradeço. tipo de adicional. Muito obrigada. Muito obrigada, Leonardo. Obrigada a todos. Bom, eu faço minhas as palavras do professor Ayrton, né? Já disse tudo, só gostaria de agradecer, né, ao professor Leonardo, ao professor Vitor, a professora Sandra, com grandes considerações, Larissa, Maria também, com suas considerações muito bem aplicáveis aí a essa discussão, que gera uma melhoria do serviço público, né, que é o que a gente espera na gestão pública e no serviço público como um todo. Muito obrigado, foi muito construtivo, muito proveitoso o momento aí que nós tivemos juntos. Muito obrigado, professor Leonardo, professor Vitor. Fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de apresentar no CMEAD e com todas essas contribuições e principalmente para essa valorização do trabalho do Balanço Social que desenvolvi para a Emater com os meus alunos, com os meus colegas da FGV. E esse meu TCC de agora que eu vou me formar vai ser sobre esse desenvolvimento do Balanço Social. E espero ano que vem participar de novo do CMEAD com novas contribuições, que é sempre muito proveitoso. E gostei muito de todas as apresentações e vi que tudo está relacionado com o que eu aprendi no meu curso de administração pública, todos se esforçando muito para transparecer melhor, valorizando a transparência, a coleta de dados e o meio ambiente, que é tão importante aqui no Brasil. Então, muito obrigada a todos. Professor, também que gostaria de agradecer aqui, tá, pela participação de todos, por terem contribuído aí para a organização, inclusive, né, da sessão. Acho que ela foi muito proveitosa. Esses momentos de troca, eles são muito importantes, né, no ambiente acadêmico. E eu fico feliz de ter aqui, não sou da área da administração pública, estou aqui hoje para apoiar na organização, mas fiquei muito contente de ver projetos tão relevantes assim, como o professor Vitor falou, né, para a sociedade como um todo. Então, mostrando aí qual que é o papel de verdade da universidade, de apoiar a sociedade de um modo geral. Então, eu fiquei muito satisfeito, eu agradeço aí pelo apoio de todos e parabenizo pelos trabalhos, porque foram realmente muito bons. Bacana, pessoal. Agradeço os feedbacks, né? É sempre muito legal ouvir isso de vocês. Agradeço também o trabalho do Leonardo, né? Por toda a organização aqui da sala. Leonardo, parabéns. Deu tudo muito certo. E agradeço, né, mais uma vez a oportunidade de estar essas horinhas aí com vocês hoje. Acho que eu vou ouvir o nome de vocês mais vezes, né? A gente fala que o mundo acadêmico é um ovo, e o mundo da administração acadêmica, a administração pública acadêmica ainda é mais menor ainda, né? Então, acaba que provavelmente a gente tem vários laços aí, embora a gente não, agora, no primeiro momento, a gente não perceba, né? Mas com certeza a gente vai se ver novamente. Gostaria de deixar um abraço a todos aí, um agradecimento geral, que venham outros semeados e outros bons projetos para a administração pública do nosso Brasil. Certo? Obrigado a todos. Até mais, gente. Tchau, Abraço. tchau. Tchau, tchau, gente. Valeu, obrigado. Professor Vitor, Oi. só para confirmar com você, para fazer a avaliação de desempenho dos debatedores, se você tem alguma dúvida, acho que ela está disponível no sistema também, tá? Ela fica... Ah, tá. Avaliar sessão, né?
Isso, está disponível no login dos moderadores na aba Minha Agenda, tá? Aí tem uma avaliação de Tá, desempenho de debatedores. beleza, eu vou fazer já já, e Tá aí bom, eu não esqueço. combinado então. Valeu, Muito obrigado, Leonardo. viu? Obrigadão, Tchau, hein? tchau, bom dia. Abraço. Abraço. Tchau.